antes de mim, eu fui começando também. Pronto, começou agora, professora, e a senhora pode reiniciar só um pouquinho. Você quer introduzir alguma coisa, Rodrigo? Não, pode ser a sua introdução mesmo, é que eu acabei esquecendo de iniciar a gravação antes. Bom, então, voltando aqui, gente, desculpem, vamos retomar aqui só para ele gravar esse comecinho. Então, eu agradeço ao Rodrigo e ao Ricardo, que fazem parte do projeto de extensão Conecte-se, projeto no Instagram Conecte-se à Ciência, com a ideia de levar informações de ciência de várias áreas para várias pessoas de qualquer outra área. Então, a ideia é divulgar de uma maneira mais simples possível informações científicas. Esse é o mês de conscientização da afasia, que surgiu em 2018 pela ASHA, que é a Associação Americana de Fala, Linguagem e Audição. Então, 2018 definiu-se que o mês de junho seria o mês de afasia, que a nossa cor seria o amarelo. Então, para ter um impacto, ter uma cor, ter uma marca, uma referência, e aí a gente está seguindo isso desde então. Teve, nem falei antes também, mas teve o primeiro encontro nacional de afasias em 2018, e agora ia ter outro, né, mas em 2019, na verdade, e agora ia ter outro, mas com a pandemia não aconteceu. Então, está tendo uma vasta campanha nacional sobre afasia nesse momento. E a gente tem um projeto de extensão, que é esse Fono FRJ em Ação, coordenado por uma outra professora do curso, que é a Lívia Santiago, e dentro dessa ação a gente tem a ação das afasias, que depois mais à frente falo para vocês. Então, para quem não é da área, fonoaudiologia é a ciência da comunicação humana, a gente trabalha com todas as idades, todos os ciclos de vida, né, do bebê ao idoso, e com várias frentes de atuação. Então, prevenção, aprimoramento, avaliação, diagnóstico, tratamento, aperfeiçoamento, enfim, e a reabilitação, mas em todas as idades. Então, a gente tem um campo de atuação muito vasto, é muito comum que as pessoas identifiquem a fonoaudiologia por alguns motes mais frequentes. A surdez, a gagueira, a dislexia, campanhas que aparecem muitas campanhas que têm também políticas públicas, isso faz diferença, a gente não tem política pública para afasia, então a gente acaba ficando mais conhecido para algumas áreas, e aí eu trouxe essa introdução para a gente falar que a fonoaudiologia trabalha com essas 4 grandes áreas, embora a gente tenha uma série de outras especialidades, mas todas vão dentro ou circulando por essas 4 grandes áreas que são os pilares da ciência da fono. Então, com voz, audição, motricidade orofacial, que envolve fala, deglutição, mastigação, todas essas questões relacionadas também à alimentação, a linguagem, tanto oral quanto escrita, e a afasia se insere, então, aqui nessa área da linguagem, é sobre a afasia que a gente vai estar falando hoje. Aí eu peguei aqui alguns exemplos de falas de alguns pacientes. Então, quando você escuta assim, aí eu peguei como é que chama? Ai, meu Deus, aquele negócio serve para, você sabe. Você não sabe, né? Porque não tem a palavra, falta informação, embora a pessoa esteja tentando se comunicar, hesita muito a palavra. Você pode ter alguém que te fale assim, ora você, agora eu, embora, escola, filho. Ela está tentando te passar uma informação, você sabe que tem alguma coisa a ver com hora de ir embora, que tem que pegar filho na escola, alguma coisa do gênero, mas a frase está bagunçada. Também você pode ter uma pessoa que vai te falar assim, eu tinha que comprar. Ela vai tentando arrumar para chegar na palavra comprar, vai fazendo ensaios. A lamotrigina, lamotrigina. Ah, ufa, chegou lá, conseguiu falar a palavra, o nome do remédio. Fez vários ensaios ali. Ou problemas mais relacionados à compreensão. Alguém pergunta, o senhor almoçou hoje? Pode sim, minha filha, tá tudo bem. Senta aí no chocado do latedeiro. Então, palavras que não tem nada a ver, a pessoa não entendeu o que você perguntou, mas ele sabe que você perguntou alguma coisa e que ele deve responder alguma coisa. Por que ele sabe? Porque ele tem a noção do contexto, ele tem a noção da conversa, ele está vendo que você está na frente dele, tem uma entonação de pergunta, que você está se dirigindo a ele sabe que você está falando com ele, mas não entendeu nada que você falou e responde qualquer outra coisa.
Ou, quantos anos você tem? Tá bom, tá bom. Sua profissão? Tá bom, tá bom. E vai falar tá bom, e algumas pessoas que estão aqui hoje assistindo essa aula conhecem paciente que falava tá bom com a gente lá no nosso ambulatório. E aí, só falando isso. Então, no fim das contas, esses exemplos, para a gente pensar o que é a afasia, afinal de contas. A gente está aqui falando afasia, o que é a afasia? Então, a afasia é definida como um transtorno de linguagem causado por lesão cerebral. Se não tiver lesão cerebral, não é afasia. Então, isso é uma coisa importante. É um transtorno adquirido e que vai afetar a comunicação. Como que afeta a comunicação? Então, pode afetar tanto a linguagem oral, na expressão ou na compreensão, como a gente viu nesses exemplos ali agora. Pode afetar na leitura e na escrita, que é a parte toda da linguagem escrita. E também pode afetar nos gestos. O paciente pode ficar com muita dificuldade de fazer gesto para se comunicar, de prestar uma consciência de comemoração, de poder fazer até um gesto articulatório também. E aí tem bastante dificuldade de produzir esses gestos. Então, a gente pode ter todos esses tipos de dificuldades separados ou agrupados. Se a gente for dividir em produção, né, como está aqui, expressão e compreensão, vamos falar um pouquinho mais da linguagem oral, que tipo de problemas a gente encontra no afásico? Então, você pode ter uma pessoa que não encontra as palavras durante a conversa, como aquele exemplo da frase, fica procurando, como é que chama, e não sabe o nome. Você pode ter alguém que não consiga dizer o nome do objeto, lugar, a pessoa, ele olha para um copo, como esse aqui, sabe que é um copo, sabe para que serve e não consegue dizer o nome. Não lembra o nome do lugar, não sabe o nome do pessoa. Pode ter pessoas que tenham dificuldade de repetir informações, de formar frases, de pronunciar corretamente uma palavra, como aquele exemplo do lamotrigina que a gente viu. Pessoas com muita dificuldade de planejar o que quer dizer, fazer perguntas, elaborar uma narrativa, encadear uma ideia, então capaz de responder uma coisa, mas não é capaz de dar continuidade à conversa. E também na produção escrita, pode ter dificuldades para escrever desde palavras, frases ou até textos. Então, na produção, a gente pode para todo esse tipo de dificuldade, dependendo do tipo de afasia que a pessoa tem. Já na compreensão verbal, eu também tenho uma outra gama de alterações, que não é igual, mas podem ser vários problemas de compreensão. Eu posso não entender nada da fala do outro, eu posso entender um pouco a frase, a palavra, mas não entender uma história, um fato, uma notícia. Posso não conseguir participar de uma história com coerência, posso entender um pedido, uma solicitação que você faça, me dá sua mão, pega, por favor, a caneta, não entender nada disso que você está pedindo. Posso também entender muita coisa, mas não conseguir dividir a atenção dessa minha compreensão verbal com outros estímulos. Então, se você estiver falando comigo, mas a TV também está ligada, o rádio está ligado, tem muitas pessoas falando, eu não vou entender o que você está dizendo, porque eu não tenho condição de estar competindo com esses dois estímulos verbais auditivos. E na leitura, posso ter também problemas tanto para ler palavras, quanto frases, quanto textos. Então, esses são, assim, os principais problemas de produção e de compreensão que um afásico pode ter. E aí, o que leva a uma afasia? Né? Quais são as causas da afasia? Então, a principal causa da afasia é uma lesão cerebral, como eu falei. Dentre as lesões cerebrais é o AVC. O AVC é a principal causa, a maioria das pessoas que tem afasia por AVC. E contrapartida, de todo mundo que tem AVC, 40% das pessoas que têm AVC, que é uma das maiores causas de mortalidade, né, no país, tem distúrbios de fala ou linguagem. Então, você pode encontrar afasia aí em torno de 4% da população que teve AVC. Então, isso é muito importante. As pessoas, às vezes, não sabem o que é afasia, mas todo mundo sabe o que é AVC por conta de todas as campanhas que existem. Essa parte do cérebro que a gente está vendo aqui, vocês conseguem ver o meu mouse? Não, né? Conseguem? Aparece para vocês o mouse? Tá. Quando essa parte que está pontilhada em branco, porque aqui a gente tem o cérebro visto, né, uma vista lateral, assim, do cérebro, que a gente tem essa região amarela, é a região da frente do cérebro, a parte frontal, relacionada com toda essa produção da nossa fala, e essa parte toda, rosa, azul, verde, a parte posterior do cérebro, relacionada mais à compreensão da fala.
Onde a gente tem esse de círculo, esse oval aqui pontilhado em branco, é uma região nobre da linguagem do cérebro, e quando a gente tem a lesão aqui, as grandes isquemias que acometem essa região aqui, a gente vai ter um grande prejuízo na linguagem. E aí depende, se essa lesão é mais nessa parte amarela, eu vou ter mais problemas para produzir, para falar, para escrever. Se essa lesão for mais posterior, eu vou ter mais prejuízos na compreensão. Não é só AVC que pode acarretar uma afasia. Um traumatismo craniano, especialmente entre os jovens, no Brasil, né, acidente automobilístico, no mundo é uma causa importante, mas no Brasil é muito grande. Os tumores, as infecções também podem acarretar uma afasia, tem outras causas, mas a principal é o AVC. É tão importante essa relação com o AVC, que a gente sabe que nos alertas de AVC, que a gente sabe que tem que chegar rápido, que tem que ir até 4 horas, ir para o hospital para ser atendido e minimizar os efeitos. Nos alertas para o AVC, se tiver dúvida se tem um AVC, a gente sabe que tem que ter os 3 sinais, né, do sorriso, porque você vai ver que a pessoa não consegue sorrir, está com a boca torta, elevar o braço, e o terceiro, que é o que diz respeito muito a gente, a fala confusa, enrolada. Então, é um dos principais sinais do AVC, a questão da alteração da fala e da linguagem, e a gente sabe que isso também não só é um alerta para o AVC, mas é uma das consequências do AVC que fica depois para a gente ter que trabalhar junto com o sujeito, né, com o paciente na fonoaudiologia. Eu bati a mão aqui, pulei um monte de coisa, peraí, desculpa. Ataquei aqui. Eu tinha mostrado essa visão aqui para falar dessas regiões, que são as regiões clássicas, onde a gente pode ter uma lesão e ter, então, afasia. E isso aqui, não vou entrar em nada de detalhe disso aqui, não se preocupem, é só para fazer um panorama, para mostrar para a gente que abaixo daquele córtex que a gente viu agora ali, que é a região cortical, onde tem essas regiões importantes para a linguagem, a gente tem uma série de feixes, estão vendo esses feixes todos coloridos aí? É uma substância que está abaixo do córtex, que se chama substância branca, e que é formada por uma série de feixes que levam, através de impulsos nervosos, as informações de uma área para outra, conectando várias áreas. Por que é importante trazer isso aqui agora? Porque a gente sabe que a afasia é um problema de linguagem. O afásico não tem problema mental, o afásico não tem um retardo, ele não tem problema intelectual. Isso é muito importante de saber, é um problema de linguagem, de comunicação. Mas ele pode ter, associado ao problema de linguagem, uma série de outras funções cognitivas alteradas, como memória, atenção, percepção, reconhecimento de faces, a capacidade de fazer interação visual, um esquema visual de alguma coisa. E por que isso é tudo implicado? Porque se a gente olha pelas cores aí, relacionando as cores aos feixes, esses feixes que conectam várias áreas do cérebro, eles têm várias funções associadas. Então, esse feixe pequenininho aqui, verde, super importante, que liga um lobo da compreensão com o lobo da produção, o temporal com o frontal, ele tem uma série de funções importantes da linguagem, do aspecto semântico, mas de nomeação de faces, memória. A gente vê quantos feixes estão implicados na memória, na atenção. De novo aqui, memória, atenção, integração visual. Então, assim, reconhecimento de face, nomeação de face, aqui reconhecimento de face. Então, os mesmos feixes estão ligando várias regiões do cérebro e isso pode alterar várias funções, junto com a linguagem. Isso não quer dizer que a pessoa tenha um problema intelectual ou mental, ela simplesmente tem outras alterações cognitivas, para além da comunicação, que estão alteradas. E aí a gente tem que definir isso, entender isso, e é importante conhecer um pouco disso para a gente saber o que está alterado e saber que, mesmo que um paciente tenha, 2 pacientes tenham lesão na mesma área, aqui, por exemplo, eles podem ter manifestações muito diferentes, porque depende de como essas informações estão sendo conectadas de uma área para outra. E isso pode variar de um paciente para o outro. Então, não dá para a gente dizer que o afásico de um tipo é igual, as afasias não são iguais, os pacientes não são iguais, embora a gente tenha uma estrutura do cérebro relativamente semelhante para todo mundo em termos de configuração.
Uma outra coisa em relação ao cérebro, importante da gente saber, especialmente para quem não é da área, nós temos 2 hemisférios cerebrais, né? O esquerdo e o direito. Então, o esquerdo está aqui em vermelho, o direito está aqui em azul, e eles se complementam, né? A gente tem um daqueles feixes bem grandes, chamado corpo caloso, que junta esses 2 hemisférios. Esses 2 hemisférios, eles precisam estar complementares para as várias funções que a gente faz na vida. E para a linguagem isso é muito importante também. Só que a gente tem a maioria das afasias, para quase todas as pessoas, sejam elas destras ou canhotas, isso é uma invariabilidade, a lesão no hemisfério esquerdo. Então, e a linguagem está no hemisfério esquerdo para a maioria das pessoas, tanto para destros quanto para canhotos. Não sei se todo mundo que está aí, que não é da área, sabe, mas assim, um lado do cérebro cuida do lado contralateral do corpo. Então, o hemisfério cuida do lado direito, o hemisfério direito cuida do lado esquerdo, do ponto de vista motor. Então, se eu tenho uma lesão do meu lado esquerdo, eu vou ter a minha paralisia, a hemiplegia, minhas dificuldades do lado direito, e vice-versa. Então, é muito comum a gente encontrar os afásicos com problemas motores do lado direito, porque eles tiveram mais lesão no hemisfério esquerdo, que é um hemisfério mais voltado para a razão, ele é mais analítico, ele vê o detalhe, enquanto o hemisfério direito, que a gente brinca que é o mais legal, né? A gente até brinca de ser um hemisfério mais feminino, né? A gente costuma brincar com os meninos sobre isso, porque é o hemisfério intuitivo, o hemisfério holístico, que vê o todo, mais emocional, enquanto o esquerdo é mais racional. Como que a gente vê isso na prática? A gente até fez uma postagem lá no grupo do Instagram essa semana. Se você ouve uma música, o prazer da música só consegue ter ele todinho porque os 2 hemisférios estão juntos. Mas você está escutando, interpretando a letra desse lado direito, que é mais racional, enquanto você está percebendo a melodia, o ritmo todo do seu lado direito, mas eles precisam estar integrados para a música ficar bacana. Se você olha uma cena, de repente, eu olho uma foto numa revista de um aeroporto, o meu lado direito já viu de cara que é um aeroporto, e o meu lado esquerdo está vendo que tem mala, que tem esteira, que tem passageiro, que tem escada rolante, que tem avião. Então, enquanto um lado está vendo todos os detalhes, o outro lado está vendo todo, isso se junta para que a gente possa ter, então, o tempo todo essas informações associadas. Então, isso é importante da gente saber que as lesões acontecem mais no hemisfério esquerdo e isso vai comprometer mais do ponto de vista motor o lado direito. Mas que é importante que o lado direito tenha funções de linguagem também significativas, porque ele pode ajudar na recuperação quando o hemisfério esquerdo está lesado. Então, se eu tiver uma situação, o paciente não consegue contar um número, dizer o número 7, mas o hemisfério de ajuda no automático. Então, ele pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para chegar no número que ele quer, porque esse hemisfério permite isso. Ou ele pode cantar, falar de um jeito cantado, uma melodia, para que ele consiga, então, ter toda a sua fala. Então, tem várias funções aqui. Eu posso, por exemplo, ouvir uma frase, mas só entender o duplo sentido, a intenção do falante que está atrás do que foi dito, porque esse hemisfério direito está aqui preservado, ele tem essa função também. Então, esse, em termos de lesão, de área, de hemisfério, é isso para a gente pensar de principal, assim. Aí a gente fica pensando, como é que é ter afasia, né? Foi uma pergunta que rolou muito nesse mês da conscientização. Como é ter afasia? E aí, como é ter afasia, não é só na linguagem, alguns aspectos que a gente já viu, ainda vai ver algumas coisinhas, mas é pensar como é que é ter afasia na vida social, como é que é ter afasia na interação com o outro, como é que é para você mesmo, na sua identidade, seus aspectos pessoais, emocionais, interfere na reabilitação. Então, a gente vai tentar responder um pouquinho essas coisas aqui. Então, na linguagem, lembrar que existem muitos tipos diferentes de afasia, a gente já falou das características, mas tem muitos tipos. Esses 2 senhores aqui, do século passado, são muito importantes, relevantes, e por mais que os estudos de hoje revisitem todas as classificações que a gente tem dos tipos de afasia, esses senhores marcaram 2 áreas importantes no cérebro, e os nomes deles, gente que trabalha com afasia, ou familiares que têm afasia, que leem laudos,
que vêm e se familiarizam com esses nomes, porque Broca e Wernicke foram os sujeitos que definem essas duas grandes áreas da produção, Broca, e da compreensão, Wernicke, no cérebro, associando uma manifestação de linguagem com uma lesão no cérebro. Depois de várias classificações surgiram, e sempre correspondendo a um determinado tipo de afasia com uma lesão numa determinada região do cérebro. E isso ficou por muitos anos, existem várias classificações. Hoje, o que a gente usa mais? O que a ASHA também sugere, o que mais se utiliza hoje é considerar as afasias como fluentes e não fluentes. E aí, então, você tem um grupo de pacientes, de alguns tipos de afasia, que falam, podem ter a compreensão muito ruim, ou até preservada. Alguns pacientes falam, mas com a compreensão preservada. Outros falam e não entendem nada do que você está dizendo. Mas todos eles são considerados fluentes porque eles têm um fluxo de fala como esse que eu estou tendo aqui agora. Eu vou falando sem parar, sem problema para continuar. Já os pacientes não fluentes são aqueles que vão falar, hesitar, ou vão corrigir a forma, ou vão procurar a palavra, ou vão falar uma fala telegráfica porque não conseguem encadear uma frase, ficam interrompendo a sua própria fala o tempo todo. Então, aqui a gente tem o grupo dos não fluentes. Só para a gente, assim, entender que quando você vê um paciente e quando você tem uma definição, a primeira coisa que a gente olha para um paciente, a primeira coisa, e que é aquela que faz a gente imaginar um tipo de afasia, imaginar um problema maior que esse paciente tenha, é a fluência. Então, se ele é muito fluente, é um grupo de problema, e se ele não é fluente, é outro grupo de problema. Mas tem muitas diferenças, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, só para vocês saberem que lá de Broca, que um monte de afasias especificadas, hoje a gente usa mais essa classificação de fluentes e não fluentes, mas fazendo ainda a correlação com os tipos clássicos descritos de afasias. Uma outra coisa da classificação, e aqui eu queria dizer, é o seguinte: as afasias são consideradas leves, moderadas ou graves, mas aqui eu queria fazer um comentário que tem a ver também com a minha experiência de vida, né, e com o que eu aprendi com as pessoas com afasia ao longo da vida, que eu acho que é muito relevante, na verdade, para a gente pensar sempre, é que você pode ter uma escala que vai dar uma severidade da afasia, né, tem escalas de gravidade ou de severidade, o termo mais certo, né, e aí você vai ter lá uma escala que vai pontuar de 0 a 5, por exemplo. Isso é importante, ter uma escala? É importante para quê? É importante para quando a gente vai falar com outro profissional de saúde, é importante quando a gente vai fazer um laudo, quando a gente vai recomendar um paciente para uma determinada instituição ou para um outro profissional, e aí se você disser ele tem um quadro de afasia grave, já te deu um alerta do ponto de vista linguístico, neurológico, e aí você já tem até cognitivo, você pode ter um perfil. Quando você fala uma afasia leve, já te supõe um quadro mais moderadamente mais tranquilo. Mas essa escala só serve para isso. Na verdade, a severidade, a gravidade, na verdade, da afasia, para a pessoa com afasia, é muito diferente do que a gente tem na escala. E isso os pacientes mostram para a gente com clareza, e a gente tem que olhar essa pessoa com afasia e entender a gravidade da afasia para ela. Então, qual é o papel da linguagem na vida dessa pessoa? O que ela fazia com a linguagem? Que tipo de uso tinha? Como é que ela era na vida? O que impacto que essa fazia para essa pessoa? Então, quem está aqui, que já foi meu aluno, já até ouviu esse exemplo, mas a gente teve, um exemplo que, assim, marcou muito minha vida, porque a gente já teve pacientes no ambulatório, tivemos no mesmo momento 2 pacientes com quadro super semelhante, mesmo tipo de lesão e tudo mais, sendo que a dificuldade era tão leve, tão sutil, se fosse na escala, que seria perto de 0, que a gente nem conseguia achar o problema, mas era tamanho o problema para ele, aquela dificuldade de encontrar uma pequena palavra, de falar Coca-Cola em vez de Coca-Cola, ou queria em vez de quereria. Ele fazia esse tipo de alteração tão sutil, tão
pequena e manter todo o resto preservado, era impossível para esse sujeito voltar da aula, voltar a fazer o que fazia, trabalhar como psicanalista. Para ele, a dificuldade era abissal, ele não conseguia dar conta disso. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um outro sujeito com um quadro considerado super grave, a ponta oposta da escala, que era um pedreiro que trabalhava fazendo obra e tal, e ele também era motorista de van, e com enormes dificuldades de linguagem. Ele não entendia nada que os outros falavam, tinha uma enorme dificuldade para se comunicar, um quadro super grave, mas ele fazia as obras, ele mandava fazer faixa de aniversário para a esposa dele na rua, a gente chegou a vê-lo negociando obra, então voltou a dirigir van. Então, é uma pessoa para quem, embora do ponto de vista da escala, a gravidade fosse imensa, ele era capaz de lidar com isso na vida de uma maneira muito mais leve do que o outro para quem o quadro leve se tornou um absurdo na vida. Então, eu acho sempre importante, quando a gente for pensar em severidade, a gente tem que pensar nisso mesmo, né? Nesse contexto da vida da pessoa, no que implica para ela, e não só numa pontuação da gravidade. Essa pontuação interessa para os relatórios, mais do que... E também para a gente conhecer no quadro inicial, porque hoje se sabe super bem que os quadros mais graves no início, e com pouca melhora logo no início do quadro, têm menos chances de um prognóstico favorável. E os quadros mais leves têm melhor prognóstico. Então, isso é importante para a gente conhecer do ponto de vista linguístico, mas a gente tem que levar isso em consideração pensando no impacto que isso tem na vida da pessoa. Então, a escala não pode ser vista de uma maneira independente do sujeito ali. E com relação à interação com as pessoas, né, que eu tinha falado lá, que era uma outra questão, como é que é ter afasia na interação com os outros, né? Então, aí quando eu comecei a pensar nas palavras aqui, o que implicava na interação com os outros, eu fui pensando nos meus pacientes. E aí fui pensando nas pessoas que eu conheço, nos pacientes do ambulatório, pacientes que eu já vi. E assim, eram tantas coisas que os pacientes falam, e aí eu comecei a pensar que não é só na fala do paciente, é na fala do familiar também. Essas questões da interação, elas são mútuas. Então, a questão do tempo, ela é para os dois, porque o interlocutor tem pressa, ele não dá conta daquele tempo da pessoa com afasia para falar. E a pessoa com afasia precisa de tempo e fica angustiado porque sabe que o outro não vai aguentar esperar tanto. Aí você tem a questão da paciência, porque a gente que é terapeuta tem não só paciência, nem a palavra paciência para nós, porque a gente está ali no trabalho com interesse completo por aquela situação. Mas como é que você cobra a paciência do familiar também, do outro lado, de um paciente que fala tá bom, 24 horas por dia, de um jeito super cansativo, e é para os dois lados, né? E é cansativo para o paciente tem que ter muita paciência com o outro que não entende ele, e o outro tem que ter paciência também, né? Para poder esperar, ou para poder usar vários mecanismos diferentes para conseguir chegar a saber o que você quer dizer. Às vezes a gente tem que lançar mão de tantos recursos, de um gesto, de um objeto, de um desenho, de uma escrita, de uma mímica, de uma adivinhação para conseguir descobrir o que o paciente quer falar, né? E isso a gente pede para a família para poder ser assim, mas às vezes é muito difícil que isso se dá de uma maneira tranquila no dia a dia, né? Tem a questão do constrangimento social, a gente vê muito isso, mas não estou falando nem do social com a sociedade externa, é na família. Às vezes é mais fácil para o paciente errar com a gente do que ter um constrangimento com a gente, que é terapeuta, do que tem com o familiar. Isso a gente vê com muita frequência. Tem a questão da ansiedade, tem a questão da fadiga, que é para os dois. A gente não, às vezes o familiar não se dá conta do quanto uma lesão recente acarreta a fadiga e um esforço. O paciente que fica ensaiando ali várias vezes para dizer o que ele quer dizer, isso cansa. Mas também cansa o familiar. Então, assim, tem muitas questões aqui na interação que elas precisam ser postas na mesa para poder lidar com elas e não ignoradas, né? Então, no trabalho com a pessoa com afasia,
faz parte do nosso trabalho terapêutico de fonoaudiólogo, está lidando com isso e está trazendo essas questões para a família, para o paciente, paralelo ao que a gente estiver trabalhando do acesso lexical, da gramática, do fonema, da praxia, a gente precisa trazer essas questões para o foco, porque isso aqui é o que implica no dia do sujeito afásico. Então, a gente tem que olhar para isso também. Na vida social, a gente tem uma questão também importante aqui com a afasia, que é, primeiro, o desconhecimento enorme da sociedade sobre o que é afasia. É diferente de outros transtornos de linguagem que são muito conhecidos da sociedade. Dislexia, todo mundo sabe o que é, pegam vários famosos que tiveram dislexia. Autismo, todo mundo sabe o que é, porque tem campanhas importantes, tem políticas públicas para isso. Surdez, todo mundo sabe o que é. Não quer dizer que as pessoas lidem bem com isso, mas quer dizer que as pessoas conhecem. O nosso momento agora é de divulgar, disseminar o máximo possível conhecimento sobre a afasia, porque só conhecendo é que a gente vai poder estar num status de que a sociedade vai poder fazer alguma coisa, ajudar, se mobilizar. Então, a gente não tem política pública, tem um desconhecimento da sociedade, não tem uma política pública que ajude um afásico, né? Para vocês terem uma ideia com essa questão da política pública, nós tivemos um paciente no ambulatório, uma afasia de Broca, que era um paciente que não falava quase nada, mas tinha uma compreensão muito boa. E ele intelectualmente também era preservado. Então, a gente conseguiu numa ONG para ele fez um curso de computação e ele trabalhava, ele recebia um benefício de aposentadoria lá pelo governo. Estava afastado. Jovem, rapaz. E aí ele conseguiu fazer o curso, ele se formou no curso e ele conseguiu um emprego. E aí ele disse para a gente no grupo, mas eu não vou para o emprego. Ele conseguiu, ele passou em tudo, pegou emprego. E a gente falou, como você não vai para o emprego? Depois de um ano que você se formou, conseguiu toda a formação, tem a oportunidade agora e ele não vai para o emprego. Mas ele tinha razão. Por quê? Essa é a questão da política pública. Se ele fosse para o emprego, ele perdia o benefício de afastamento, né? Esqueci o nome, agora deu a anomia aqui da afasia. Quando você quando você tem um afastamento por, não é invalidez, mas tem bom, enfim, ele recebia o benefício de estar afastado, ele não ia poder voltar para trabalhar, recebia lá seu INSS. Se ele voltasse a trabalhar, e 3 meses depois ele fosse mandado embora, ele ficava sem um emprego novo, eu não li o que você escreveu, mostra aí de novo, ele ficava sem um emprego novo, e ele também ficava sem a aposentadoria, porque ele perdia esse direito a ter essa aposentadoria. Porque, pela lógica do governo, se ele conseguir um emprego, ele tem condições de trabalhar, mas a gente sabe que não é simples assim. Então, ele acabou deixando de ir para o trabalho, deixando de se inserir novamente, isso, de prestação continuada, deixando de se inserir socialmente e na vida de trabalho, com medo de depois ficar sem nada. E ele tinha toda a razão. Então, embora a gente tivesse investido 1 ano na formação dele, da computação, para ele ter, de novo, e agora uma possibilidade de estar inserido, ele não ia usar isso, simplesmente porque depois ele poderia perder e ficar sem nada. E eu não tinha como dizer para ele, você está errado. Isso é muito complicado, né? Uma outra coisa que tem muito frequente, pelo desconhecimento, é a confusão com o quadro clínico da afasia. Então, às vezes, um afásico vai ligar para um lugar, eu já fiz muito trabalho disso com pacientes, vai ligar para um lugar para perguntar quanto custa o ingresso para um show. A pessoa desliga o telefone, na segunda vez que perguntou. Ou então, vai entrar numa farmácia e vai fazer um pedido. A pessoa apressa, fala que tem fila, que tem gente atrás, não dá conta de esperar. Essa questão da confusão chamou muita atenção de uma paciente nossa, e por isso a gente fez o que vocês estão vendo aqui do lado, essa carteirinha que eu fiz para o meu ambulatório. Uma paciente nossa que tinha uma enorme dificuldade de falar, além da afasia, da dificuldade linguística, ela tinha uma fala enrolada também. E aí, é uma fala desastre, que eu estou usando um termo aqui enrolado, né, de um jeito leigo assim.
ela foi atropelada em Copacabana, e ela caiu nesse atropelamento, e ela foi confundida como uma bêbada. As pessoas que foram ajudar achavam que ela estava bêbada, que ela não falava coisa com coisa, e achavam que simplesmente ela estava bêbada, e tipo, deixa ela ir, joga para lá, não vamos, ela não é bebeu, e agora quer ajuda? E foi atravessar a rua e bebeu, enfim. No final das contas, ela era uma fásica que tinha sido atropelada, e ela não conseguia se comunicar, e com uma fala muito enrolada. Por conta dela e de um outro paciente que queria viajar para Paraíba e estava com medo de não conseguir se comunicar, a gente fez essa carteirinha, sou afásico, sofri aí a gente coloca lá, né, um AVC, ou um derrame, ou uma isquemia, um traumatismo, na data tal, estou com dificuldades aí a gente põe lá, falar, ler, compreender, escrever, preciso de tempo e da sua ajuda para me comunicar, não tenho problemas mentais. E aí, com relação de endereços e com o nosso contato do ambulatório e tal, a gente botou aqui sem validade para que, né, as pessoas não... Quem quiser copiar a ideia e o modelo é ótimo, mas aí faz a sua do seu lugar, né? Então, a gente também não tem uma legislação que protege o afásico hoje. Isso é uma coisa importante. Então, tem todos esses aspectos da afasia na vida social para além da linguagem, né? Daquela linguagem de dentro de casa que a gente fala, né? E com relação à identidade, os aspectos pessoais e emocionais, tem todo um ciclo aqui, um contínuo, né? Primeiro você tem o AVC, então é o inusitado, ou sofreu um traumatismo, ou descobriu um tumor, mas pensando lá num AVC, você estava dormindo e teve um AVC, estava descascando batata na cozinha e teve um AVC. Então, é o inusitado, é o novo, é o susto, é o desconhecido, muitas famílias não sabem disso, não passaram por isso, não conhecem o que vem pela frente, até que você precisa da compreensão disso tudo, e o nosso papel nesse primeiro momento também é muito importante, junto com o médico, porque às vezes a linguagem é muito diferente do fonoaudiólogo para isso. Então, a compreensão do que está acontecendo e a expectativa. Então, o que você tem de expectativa? Eu tive um AVC, vou começar estou no hospital, vou começar uma reabilitação, vou tratar, vou me recuperar. Essa é a expectativa, porque você não conhece todo o quadro. A gente não sabe que uma pessoa com afasia fica com afasia a perder de vista. Ela vai melhorar muito, mas ela será uma pessoa com afasia. Então, você tem uma de melhora e que daí um tempo não chega, e aí você começa a ouvir aquelas coisas, como esses trechos aí. E agora, como é que vai ser? Tem um remédio, pelo menos agora? Quanto tempo mais para voltar para o trabalho? Tem pessoas, a gente tinha um cirurgião oftalmológico que dizia, quando é que eu volto para operar? Mas ele conseguia falar bem, ele estava hemiplégico, a mão completamente paralisada, e ele dizia, quando é que eu vou voltar ao trabalho? Então, assim, você tem uma série de questões aí, você tem a negação do seu próprio quadro, você tem a dificuldade de lidar com isso, a dificuldade de aceitar o que vem pela frente. Essa questão da reação, nesse momento é aquela reação, você tem uma reação negativa, você tem uma reação positiva. Ou eu vou reagir, então tá, não posso mais fazer o que eu fazia, eu sou outra pessoa, porque eu tive isso, AVC, afasia, uma série de comprometimentos, tenho problemas de memória, tenho problemas motores. O que eu posso fazer na minha vida agora? E aí você vai ter uma outra perspectiva, como esse último que falou, né? Agora eu vou tocar a vida, fazer outra coisa, me ajuda? Diferente. Ou você tem aquele que fica parado lá, querendo voltar a fazer uma cirurgia oftalmológica com uma mão paralisada, e aquele que fala, tá bom, tô melhorando, mas e aí? Falar, nada. Então a pessoa melhora a compreensão, melhora a autoestima, melhora a comunicação, mas não consegue voltar para o que era. E aí como lidar com essa questão da identidade, né? Então, nesse momento, a gente tem que pensar assim, a gente é fonoaudiólogo, a gente é profissional de saúde, e a gente tem que lidar com isso tudo, porque a gente está dentro da casa desse paciente, a gente está recebendo esse paciente no nosso ambulatório, na nossa clínica de saúde, no SUS, a gente tem que conhecer essa dinâmica da família dele, a gente tem que fazer contato com os demais profissionais que trabalhem com esse paciente, buscar ajuda de psicoterapia, conversar com... Tem muita gente envolvida, não é só fono. Quem cuida da afasia, quem trata a afasia é o fonoaudiólogo, isso é ponto. Mas, paralelo ao fonoaudiólogo, a gente tem uma série de profissionais implicados num paciente que teve uma lesão cerebral. Você tem um neuropsicólogo, que é importante para te ajudar a definir uma série de coisas de outras funções cognitivas, mas às vezes até essas avaliações são melhor
pelo próprio fonoaudiólogo que sabe lidar com os problemas de linguagem, e muitos protocolos de neuropsicologia você não consegue fazer se não forem verbais, mas é importante conversar com o neuropsicólogo, um terapeuta ocupacional que ajude esse paciente, o fisioterapeuta que está trabalhando com esse paciente, o próprio neurologista, o psiquiatra, enfim, tem uma gama de profissionais num círculo ali muito coordenado num paciente com lesão cerebral, e a gente precisa disso. Então, é importante a gente, como fonoaudiólogo, eu tenho uma função específica, eu preciso definir qual é o problema de linguagem desse paciente, eu tenho um tratamento para fazer, mas eu tenho uma coisa bem maior para cuidar, que é assim, como é que vai ficar a vida da pessoa, né? Essa melhora toda para uma inserção, para uma volta, né, para a vida, para você ser ativo de novo na vida. Então, a gente tem um papel importante de ajudar a pensar nisso, a pensar nas metas e tal. Deixa eu passar aqui. E aí, só para falar aqui que, além de tudo isso que falou, tem alguns fatores, fora o tipo e a extensão da lesão que eu já comentei, que influenciam muito também na melhora de um paciente e quanto que ele anda, né, para frente no seu tratamento. Então, a idade é um fator importante, não é determinante, não significa que só porque você é jovem você vai se recuperar bem e o idoso não vai se recuperar bem, isso não é uma verdade. Mas a idade é um fator favorável, né, por conta da neuroplasticidade. A reserva cognitiva, que é um outro conceito muito importante, que não está relacionado só à escolaridade, mas está relacionado a tudo que você fez com seu cérebro ao longo da sua vida e que agora pode ser útil para você no momento que você tem uma lesão. Então, quando a gente fala em reserva cognitiva, a gente está usando um conceito o Paulo Matos, da psiquiatria, gosta de falar disso, de como se fosse uma poupança, né? Você guardou um dinheiro lá para usar uma determinada hora. Então, o que a gente fez com o nosso cérebro? A gente estudou línguas, a gente foi muito proativo, a gente usou muito a nossa função executiva, a gente trabalhou muito com a nossa memória, a gente leu muito. Tudo que a gente fez nos deu uma reserva cognitiva. E o seu grau de reserva cognitiva pode ser muito útil no momento em que você tem uma lesão no cérebro, porque o seu cérebro está muito usado, muito estimulado. Então, tem uma pergunta ali se tem a ver com o nível cultural. Tem bastante a ver com o nível cultural, na verdade. Só não é diretamente relacionado só à escolaridade. Não é o fato só de você ter estudado muito que você tem cultural, mas o fato de você ter sido muito proativo para o seu cérebro. E aí, essa questão cultural, acho que essa pergunta tem a ver com o fato de, assim, se você teve oportunidades, né, de ler muito, de ouvir muita música, de viajar muito, de estudar coisas diferentes, então você tem mais vocabulário, você tem mais sinônimos, você tem mais possibilidades de reflexão, de associações de ideias, então você já usou muito do seu cérebro, né? A neuroplasticidade, que é super importante porque você tem desde o nível estrutural até o nível comportamental. A neuroplasticidade não acontece sozinha. Então, ela vai acontecer sozinha, a gente sabe disso nos primeiros meses, então tem aquele período clássico da recuperação espontânea, os 3 primeiros meses, que um paciente vai ter uma recuperação espontânea, né? Diminui um edema, diminui uma pressão intracraniana, tudo isso faz com que o cérebro dele melhore, a lesão se organiza no cérebro, então isso vai favorecer que as áreas do cérebro possam começar a reagir, e aí essa questão da neuroplasticidade mais estrutural. Mas você precisa dizer para o cérebro o que você quer. Então, se você tem um paciente que está nos seus primeiros meses se recuperando, mas ele está lá falando tá bom, 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 ele fica 3 meses falando tá bom, ele muito dificilmente sai desse lugar depois. Então, essa neuroplasticidade já tem que ser organizada. Então, quando vocês ouvirem, quando a gente ouvir um familiar, um conhecido, uma pessoa, não, ele teve um AVC, saiu do hospital, mas o médico fala que é para esperar, vamos dar uns meses, se ele não melhorar, vai procurar um fonoaudiólogo, é errado isso, é completamente errado. E isso posso falar assim, sem dúvida nenhuma, não tem nada para esperar. A gente precisa de orientação cedo, depois de um AVC. Se o paciente estiver clinicamente estável, ele pode fazer
uma terapia, ele pode ser diagnosticado, ele pode ser orientado, a família pode ser orientada, mesmo que ele não possa, por alguma razão, né? Isso é bastante importante. Então, não tem nada a esperar. A própria terapia fonoaudiológica, quando começa, então, a terapia fonoaudiológica, que é isso que eu estava falando agora, sim, tem que ser breve, tem que ser o mais precoce possível, assim, quando o paciente está bem do ponto de vista clínico. O impedimento é a clínica. Se ele está bem clinicamente, ele pode começar o trabalho e, mesmo assim, se ele não puder começar, a família pode. Então, a terapia fonoaudiológica é importante, o apoio familiar é fundamental. Então, a gente sabe, hoje tem aqui assistindo com a gente, participando, a gente tem pessoa com afasia aqui nesse grupo hoje, paciente, ex-paciente, e assim, a gente tem uma família maravilhosa, então a gente sabe da importância que é para essas pessoas terem uma família que apoie, que é parceira na comunicação e organizando, né, reorganizando, reconstruindo com esse sujeito a sua vida, né? Então, família é fundamental também. E aí, quais são as melhores possibilidades terapêuticas? Só para a gente falar um pouquinho disso, né? Porque também já está... Nossa, gente, eu vou falando, quando eu vejo, já tem uma hora que eu estou falando. Então, quais são as melhores possibilidades terapêuticas? São aquelas que são baseadas em evidência, isso é claro. A gente não posso achar que é legal fazer isso na terapia. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que buscar, eu tenho que me informar, tenho que ver o que diz a literatura do que funciona, o que não funciona. E é lógico que eu vou fazer uma série de adaptações para o meu paciente, mas eu tenho que ver o que tem que já está baseado em evidência, o que já está publicado, o que já foi comprovado, o que é interessante. Isso não quer dizer que eu vou seguir um livro com um monte de regras, ou um artigo que sugeriu fazer aquilo, sem pensar se aquilo serve para o meu paciente ou não, né? Eu sei que uma técnica funciona, ótimo, mas pode ser que ela não funcione para o meu paciente, mas então vou ter outra que funciona. E eu posso criar? Posso ver várias situações que são novas, que às vezes o nosso próprio paciente nos diz, e que funciona para ele nos mostra, e a gente tem que estar aberto para olhar para isso, mas tem que sempre tentar se basear no que tem evidência na literatura, para que a gente também fortaleça a nossa profissão, né? Para que a gente fortaleça a nossa atuação, para que as pessoas respeitem o nosso trabalho como fonoaudiólogo, né? Eu não posso pegar um afásico de Broca que não consegue falar uma frase e que está com dificuldade para nomear e está nos seus primeiros meses de tratamento e ter um profissional que está trabalhando com ele respiração e relaxamento cervical. Então, não tem isso dito em lugar nenhum do mundo que isso funciona, que isso vai ajudar esse paciente no melhor momento da sua recuperação a voltar a falar uma frase, a poder falar palavras, a se estruturar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas para que a gente mantenha um respeito, uma responsabilidade pelo trabalho da fonoaudiologia, né? Uma outra coisa que a gente tem que se preocupar é com o contexto, isso a gente já falou muito aqui, o contexto do indivíduo em várias esferas, mas quando eu digo isso, não só da família, às vezes assim você acha, fulano é casado, então a mulher dele vai ser o melhor parceiro para trabalhar com você na terapia, não vai. Muitas vezes não vai. A mulher, às vezes, vai ser o pior parceiro. É quem não tem paciência, é quem não dá conta de lidar com aquilo. Às vezes é o filho, às vezes é a empregada, às vezes é a avó, às vezes é um amigo. Então, você tem que ver o contexto dessa pessoa para que você possa encontrar o melhor parceiro de comunicação para ele. Outra coisa é valorizar e respeitar as ações interdisciplinares, né? Então, a gente preserva o nosso lugar de fonoaudiólogo, mas não quer dizer por isso que a gente não respeita o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o psicólogo, que estão juntos ali, trabalhando com aquele sujeito, né? Então, a gente tem que tentar acionar essas relações e criar projetos comuns, né? Eu estava acompanhando recentemente um paciente que teve um traumatismo craniano, uma perda muito grande de memória, e ele tem todos esses profissionais, ele tem fono, tem físio, tem TO, e um monte de gente super boa, e cada um fazendo seu trabalho isolado, sem se falar. Na hora que junta esse grupo, que faz uma meta única, que organiza o trabalho, tudo funciona completamente diferente. Então, fazer essa associação é muito importante. A gente que está muito presente na vida e na casa, né, de um paciente, a gente pode
e acompanhando o paciente nos nossos ambulatórios, nas universidades, tudo, a gente pode ajudar a escolher esse familiar e ver quem vai ser a pessoa principal, a ponte para o seu trabalho de fonoaudiologia, porque ele tem que ter uma rotina. Está muito provado já, não adianta ele fazer fonoaudiologia 2 horas uma vez por semana e passar o resto da semana sem fazer nada. A recomendação é que ele faça todo dia, e que ele faça todo dia pouco tempo, mas que ele faça todo dia. Ele não vai ter fonoaudiólogo todo dia, nenhum serviço de saúde pública tem isso para um afásico. Então, a gente precisa ter um parceiro na casa que possa ajudar e colocar em prática no dia a dia o que a gente estiver propondo e gerenciando ali do tratamento. A outra questão é que tudo que a gente fizer para melhorar a comunicação, e aí vale qualquer recurso, né, nesse sentido. Às vezes os pacientes recusam um pouco a questão da comunicação suplementar, mas ela pode ser muito importante, como alternativa, suplementar, para alguns casos pode ser muito importante, muito favorável para melhorar a comunicação desse paciente. Estabelecer meta, né? A gente tem que ter meta para a vida, senão você fica trabalhando sem andar para frente. E eu coloquei em vermelho as melhores possibilidades terapêuticas, aí a gente chega num momento como esse, a gente tem uma pandemia, e aí o que você faz com os sujeitos afásicos todos, né? A gente tem um monte de pacientes ambulatórios sem atendimento, vários pacientes que não têm recursos tecnológicos ou possibilidade de fazer um atendimento remoto. Alguns pacientes têm possibilidade, então eles se beneficiam disso. Não tinha legislação sobre teleatendimento para a gente na Fono. A gente também não sabe, não tem nada de publicação ainda do que é efetivo, os ganhos, os benefícios. A gente vai estar construindo agora esse conceito, né, não a forma de trabalhar com teleatendimento, mas o mais importante é que a gente não deixe o afásico para lá, porque teve a pandemia e deixar ele esperando 3 meses sem nada. Ele não pode ficar esperando 3 meses sem nada. Então, a gente vai ter que criar, os nossos próprios conselhos, né, de classe nos ajudaram, fazendo uma série de resoluções para falar do teleatendimento, mas a gente tem que criar mesmo isso, tem que procurar nosso paciente, tem que se reinventar, criar novas formas, não é fácil também para a gente, e nem para o paciente, mas a gente tem que fazer. Então, por isso que eu botei as possíveis. Às vezes, as melhores possibilidades terapêuticas são as possíveis para o momento, e é isso que a gente tem que fazer. O importante é não deixar o sujeito sem solução, né? E a última pergunta, que é o que mais pode impactar, então, na melhora da pessoa com afasia, é você. Porque, se você souber o que é afasia, você passar para frente, você falar melhor com uma pessoa com afasia daqui para frente, depois que você sabe tudo isso e sabe todas as implicações que uma afasia tem. A gente tem esse hashtag da sociedade, né, brasileira de fono, que seja essa ponte para a campanha. É isso, vamos tentar ser uma ponte, vamos tentar esclarecer, o amarelo está aí, que é a nossa cor, vamos tentar marcar que esse é um mês de campanha, é importante, falar sobre isso com mais pessoas, divulgar nas nossas redes sociais. E eu deixei aqui também o Instagram da nossa ação, Fono FRJ em Ação, onde a gente tem lá vários depoimentos, vídeos, folder, o Instagram da sociedade, que é bem bacana também, o próprio site da sociedade, que tem uma campanha maravilhosa, tem um e-book para familiares só sobre afasia, tem aulas, vídeos, depoimentos de todos os professores do Brasil que se organizaram num grande grupo e fizeram várias campanhas. A sociedade fez uma campanha maravilhosa esse ano, e acham que é uma organização de referência internacional em que os interessados podem encontrar vários materiais aí sobre afasia também. Então, eu queria agradecer, na verdade, aos pacientes, aos familiares, que, no fim, acabam confiando na gente, né, nos fonoaudiólogos, e nos ensinam tudo sobre as afasias, porque a gente lê todas as questões tradicionais e teóricas nos livros, a gente aprende, sem dúvida, isso, mas a gente aprende demais na prática, no cotidiano, com os pacientes e seus familiares, né? Eu queria agradecer às professoras Lívia e Fernanda, que estão no grupo de extensão comigo, né? Quer dizer, a Lívia é a coordenadora do grupo de extensão, eu e a Fernanda fizemos a ação
de fonoaudiologia, junto com esse grupo todo aqui de alunas maravilhosas, super parceiras e prestativas e animadíssimas, cuidando com o maior carinho dos depoimentos, dos vídeos, para que a gente pudesse fazer uma campanha bacana esse ano. Então, estou errando a campanha, tem uma live do Conselho terça-feira que vem, mas estamos quase acabando. Então, a gente vai continuar mantendo, alimentando o próprio grupo de extensão, se animou tanto, vai continuar mantendo uma publicação uma vez por semana. E aí eu queria agradecer ao Rodrigo pelo convite para estar participando aqui. Acho que a ideia era dar um panorama geral da FASIA, espero que eu tenha conseguido, aliás. E estou disponível para responder perguntas que vocês tenham. Obrigada. Professora Cláudia, muito obrigado pela explanação desse tema da afasia, que é muito importante, principalmente pelo mês que vem trabalhando a afasia, a partir da Sociedade Brasileira de Fono, e foi muito bom ter a senhora aqui conosco, muito bom mesmo. Tiveram muitas perguntas, professora, aí eu posso ir lendo aos poucos para a senhora? Pode. Quando a senhora estava no slide sobre os sintomas, a Isa Mota perguntou, a afasia precisa ter todos esses sintomas? Não, não precisa ter todos. Eu só fiz uma lista ali do que pode acontecer na afasia, pode ser um paciente que tenha um ou outro, ou alguns, não precisam ter todos para uma afasia, não. Certo. O Maurício perguntou, esse grau de severidade da afasia tem que ser considerado segundo o contexto de vida do paciente? Então, as escalas consideram o grau de gravidade pelo problema linguístico. Então, não fala nada, tem um mutismo, é um grau 0, por exemplo. E consegue ter uma linguagem praticamente normal, um grau 5. Então, vamos supor, vai numa escala de 0 a 5. Aí vai pelo comprometimento linguístico, de produção e de compreensão. Mas, quando eu falei do contexto, é para a gente levar em consideração esse contexto para somar com o que a gente viu numa escala mais objetiva dos problemas de linguagem. Certo. Obrigado, professora. Tem mais uma aqui. Eu queria também agradecer a participação do Maurício, que ele fez muitas perguntas. Fiquei bem feliz. Agora da Michele Fontes. Ela pergunta, a severidade é categorizada de acordo com o prejuízo na vida do paciente e não da extensão da lesão? A severidade? É categorizada de acordo com o prejuízo na vida do paciente e não a extensão da lesão? Isso, sim. A severidade, essas escalas são baseadas no comportamento linguístico, não na extensão da lesão. Certo. E o Maurício tocou também aqui no ponto, o fonoaudiólogo tem que trabalhar também com os familiares do paciente para que melhore essa interação dele com sua família? Sim, tem. Às vezes, nos quadros iniciais, sempre a gente tem que estar muito próximo da família, mas especialmente nos quadros iniciais, é muito importante você se aproximar da família para o esclarecimento do que está acontecendo em cada etapa, porque a família não tem ideia do que a coisa está acontecendo, do que está acontecendo, de como que aquilo vai se desenrolar, e você tem que estar muito próximo para ir acompanhando, e às vezes é muito difícil para a família, você às vezes enxerga um pouco longe, embora a gente nunca possa dizer, eu sei exatamente o que vai acontecer, você não sabe mesmo, a gente se surpreende muito, mas a gente, às vezes, você tem um certo perfil, só que é um perfil que você não pode nem desanimar completamente um familiar num dado momento, até porque não é nem seu direito isso, você não sabe como a coisa vai desenrolar ainda, e você também não pode animar completamente, porque você não sabe, você tem que ir aprendendo cada passo, mas é importante estar próximo do familiar nesse momento, em todas essas etapas, nesses momentos, e acompanhando, ouvindo quais as dificuldades que estão acontecendo no dia a dia, tentando ajudar, facilitar, minimizar essas dificuldades. É bem importante, sim. Certo, obrigado, professora. Agora tem também aqui da Belo,
essa questão das políticas públicas já está encaminhada? Não tá. Parou em algum lugar? Há alguma forma de fomentar isso? Não está encaminhada, mas eu acho que assim as associações de classe agora estão muito mobilizadas. Eu acho que essa campanha de afasia agora, desse ano especialmente, foi muito rica, e eu acho que o grupo que está à frente disso na sociedade, o grupo que está unindo, né, os diversos professores do Brasil para isso também, eu acho que agora o momento é a gente tentar cuidar disso para melhorar um pouco os direitos do sujeito com afasia. Mas tem que partir da conscientização Certo. que está fazendo agora. Certo. Professora, chegaram aqui algumas novas perguntas. A Débora Lago, que é a minha mãe, né? Ela pergunta: como o professor pode auxiliar o aluno com afasia, por exemplo, com alunos adultos e idosos? Uhum. Então, aí vai depender muito do tipo de dificuldade que ele está tendo, mas certamente algumas coisas que facilitam muito para os afásicos de maneira geral, claro que é cada caso, mas de maneira geral, falar devagar, dar tempo ao afásico para responder, diminuir o fluxo de informação, porque às vezes a gente fala, essa fala que eu tive aqui, uma fala, às vezes a pessoa se perde. Às vezes a gente não pode fazer uma pergunta muito aberta, tem que ser uma coisa mais direcionada, esperar uma resposta mais direcionada. Talvez numa prova que ele não vai ter tempo para, se ele tem dificuldade para escrever, não vai ter tempo para escrever, ele vai precisar de um tempo diferente de outros alunos para escrever, se ele tem dificuldade, ou ele tem dificuldade para copiar, ou ele tem dificuldade para ler, para interpretar. Então vai depender muito da dificuldade, mas eu acho que a primeira coisa é entender qual é o problema dessa pessoa com afasia, fazer contato com o profissional que atende essa pessoa e pegar a orientação mais certa do que pode favorecer na escola. Mas, de maneira geral, dá tempo ao afásico para se comunicar. Falar de uma maneira mais simples e mais direta e sem muitos estímulos competitivos são sempre facilitadores. E ter tempo. Não vai falar com o afásico com pressa, ele vai demorar para responder. Espera, tem que ter tempo. Certo. A Fabiane Junqueira, professora, a senhora me fala também como é que está em relação ao tempo, porque também a gente pode pegar as perguntas restantes e depois enviar. Mas se a senhora quiser continuar respondendo, a Fabiane Junqueira pergunta: pacientes que chegam para você com mais de 5 anos de lesão sem terapia, qual a orientação? Então, a orientação nesses casos, esse é considerado um paciente crônico, né? A gente chama de um paciente crônico, um paciente com mais de 6 meses de terapia já entra numa escala de um paciente de lesão, já entra na escala de um paciente crônico. Mas um paciente com 5 anos, que nunca foi tratado, eu acho que vale muito, eu sempre considero, a gente faz isso direto no nosso ambulatório, no FRJ, a gente avalia esse sujeito, a gente vê quais são as demandas, qual é a condição dele. Às vezes, uma pessoa que nunca foi tratado vai se beneficiar de algum tipo de estimulação. Às vezes, ele precisa de uma compensação, não é um paciente mais para a gente tentar restabelecer uma função que foi alterada. Talvez ele não tenha a plasticidade para restabelecer no cérebro uma função que foi alterada, mas ele pode ter estratégias compensatórias para se comunicar e aprender a ter um esquema melhor de comunicação. Eu acho que ele merece ser visto, atendido e pensado alguma estratégia para ele se comunicar melhor. Certo. Professor, eu acho que essa aqui é a última pergunta, se eu não esqueci nenhuma. A Cláudia Maria de Lima Graça, que é a minha professora, ela pergunta: Cláudia Drummond, será que você pode falar a relação da afasia com os AVCs que o Covid também está provocando? Então, Cláudia, obrigada por você estar aí também. A Cláudia é professora da gente lá no FRJ, maravilhosa. E, assim, é importante isso que você falou, né? Mas a gente não sabe nada para dizer de um status disso ainda, né? Tudo muito novo. O que se sabe até o momento é que tem acontecido pacientes que tiveram Covid ter AVC, por conta de trombo e fazendo isquemia. Então, a possibilidade desse paciente, por causa da Covid, criar trombos e, com isso, desencadear um processo de isquemia,
AVC, afasia. Então, eu pude acompanhar agora 2 casos de AVC por Covid, bem complicado, assim, porque é uma coisa nova para a gente, na verdade. O AVC é o mesmo, a afasia é a mesma, mas do que a gente espera, porque o processo é o mesmo, né? Você teve uma isquemia, então você teve uma interrupção numa artéria que irrigava o cérebro, fez uma isquemia. Por conta disso, você ficou com uma afasia. Então, o neurologista vai tratar dessa questão da isquemia, a gente vai tratar da questão da afasia. O inusitado é que isso tenha acontecido por Covid. E aí tem, assim, outras situações que têm sido mostradas no mundo, né? Assim, tem um relato de caso que está sendo estudado de um paciente que fazia mais crises convulsivas em quadros virais. Então, o paciente tinha crises convulsivas, epiléticas, super controladas. Aí, quando ele pegou uma dengue há uns anos, ele piorou demais do quadro, aí ele melhorou depois, controlou de novo, agora com Covid, ele piorou tudo de novo das crises epiléticas. Então, existem manifestações neurológicas que estão associadas à questão da Covid. Esse aí, estou falando de um estudo de caso que está começando agora, sendo feito por uma neurologista, lá do Instituto de Neurologia também. Então, tem um paciente com meningoencefalite. Então, tem algumas coisas, mas que são completamente novas, que estão começando a ser descritas, no momento vão ser descritas como estudos de caso ainda, mas certamente já tem muitos estudiosos interessados em entender a relação Covid e manifestação neurológica, mas não tem nada que eu possa falar nesse momento sobre isso. Só que a afasia que esse paciente apresenta é decorrente de um AVC que não ocorreu por hipertensão arterial, como a gente está acostumado a ver, ou um quadro de arteriosclerose, que também a gente está acostumado a ver. Nesse caso, aconteceu por uma manifestação viral, né? Então, não sei se vai ter algum tipo de implicação de diferença, mas só o tempo para a gente entender isso. Certo. Pergunta. Professor, então a gente pode ir para a conclusão, finalizar? Podemos. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação para poder vocês. Então, fechei, encerrei aqui, aí consigo ver vocês. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Estamos. Só fechei a apresentação. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Cláudia Drummond, coordenadora do curso de Fonoaudiologia da UFRJ. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por partilhar esse conhecimento sobre a afasia e a importância da fono na reabilitação do paciente afásico. Outros agradecimentos que eu queria fazer também o apoio da minha família e de amigos, e também dos meus professores do curso, que muitos elogiaram, muitos tiveram muito carinho pelo projeto. Então, ter esse apoio é muito importante para que a gente siga em frente. Então, eu agradeço de coração todo o apoio, todo o carinho. Quero agradecer também ao Ricardo, que ele não pôde estar aqui hoje, só que ele disponibilizou essa sala para a gente, para que ela coubesse mais pessoas, para que a gente ficasse num tempo maior, porque a versão gratuita ela é um pouco limitada. Então, agradeço ao Ricardo também, que também é o fundador, junto comigo, do Conecte-se à Ciência. Então, gratidão, Ricardo. Ele é meu amigo de infância. E quero também fazer uma chamada para vocês, que o nosso projeto, além de a gente ter essa motivação de divulgar ciência de uma forma compreensiva, e além da universidade, a gente também tem um braço social no projeto. E aí, a cada tema que a gente trazer do Conecte-se à Ciência, a gente vai apoiar uma campanha. E a campanha que a gente está apoiando atualmente é Maré diz não ao coronavírus, que é da ONG Redes da Maré. A gente fez a postagem no nosso Instagram do projeto. Se vocês puderem depois pesquisar, vale a pena. É uma campanha belíssima que está arrecadando recursos para que possam ser compradas 4.000 cestas básicas para a região do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Então, se vocês puderem compartilhar, ajudar, vai ser muito bom também, e a gente agradece.
E, por fim, como eu falei ali no bate-papo, o próximo tema do Conecte da Ciência, vi que tem muitos professores que entraram hoje com a gente, e vai ser Educação e Ciência. Ou seja, a gente vai trazer um palestrante ou uma palestrante que vai trazer a interface da ação de educar, a ciência de educar. Ou seja, o professor, a professora, quando ela está partilhando conhecimento, ela está partilhando ciência. Só que esse ato de partilhar também é ciência. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Gratidão a todos os participantes. Peço desculpa por qualquer imprevisto, porque teve uma participante que falou que o horário veio errado no convite, eu peço desculpa. E gratidão por todo mundo que ficou até agora. Entendo as pessoas que tiveram que sair mais cedo. Mas é isso, eu só tenho a agradecer, o Ricardo e eu, e a gente vai seguir em frente. Vamos fazer um Conecte a Ciência por mês, certo? Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Rodrigo. Super obrigada. Sua iniciativa é ótima. Eu adorei estar aqui com vocês. Foi super bom para a gente complementar aqui também esse momento aqui de conscientização da afasia. Obrigada a todos os queridos aqui, vários amigos, amores e ex-alunos, queridos e amores também, alunos e colegas, enfim. Obrigada, gente. Valeu. Beijo. Valeu. Eu vou finalizar aqui a gravação. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Beijão. Vou fechar aqui. Tchau.